Então, bora lá. Essa aula de hoje, eu quero focar em vocês na última parte aí da nossa disciplina, para a gente finalizar. Na verdade, ela nem não está lá no plano, não, mas eu gosto de abordar esse tópico aqui com vocês também, que é a parte da criação de views. Então, eu vou utilizar aquele mesmo banco que a gente já fez uma atividade, eu não sei se vocês lembram, aquele de aluno, permissão, professor, para eu poder estar apresentando os conceitos de views aqui para vocês, que podem ser interessantes na utilização de sistemas e etc. Então, o que é uma view? Imagina o seguinte cenário. Se vocês têm um sistema ou uma aplicação, no caso, que vocês fazem alguns joins com relativa frequência, ou seja, você tem uma consulta que você vai apresentar ela em vários lugares, ou você vai utilizar ela em vários lugares, se você estiver montando ela visualmente lá dentro da sua aplicação, seja utilizando o SQL, igual a gente acostumou aí a ver na parte de banco de dados, mas também seja utilizando algum framework de mapeamento. Eu não sei se vocês chegaram já a estar trabalhando aí no Java, mas tem o Hibernate, tem outros frameworks também, no PHP, em todas as linguagens, mas vocês vão ter de fazer essas montagens de consultas, às vezes, que são consultas de forma repetida, ou seja, vocês vão montar várias vezes ela. Uma das formas da gente fazer com que essas consultas possam ser automatizadas é fazendo a criação de uma view. O que é uma view? Uma view nada mais é do que uma consulta que você define. Essa consulta ela vai ter algumas alterações de campos, alguns tratamentos. Então, por exemplo, vocês podem formatar um determinado campo, mudar um formato de uma data, separar ela. Então, vocês vão ter uma série de campos que esses campos vão estar sendo representados de uma maneira que você delimita a nível de banco de dados. E todas as vezes que vocês quiserem acessar dentro da aplicação, ao invés de vocês acessarem a consulta completa, vocês podem estar fazendo apenas o acesso direto a uma view, sem a necessidade de estar consultando as tabelas, porque vocês vão estar fazendo indiretamente a consulta às tabelas. Mas facilitando assim, porque a gente reduz a escrita de código dentro da nossa aplicação, a gente consegue melhorar a questão de aproveitamento, então você consegue ir lá e definir essa view apenas uma vez e aproveitar ela em diversos lugares. Lembre-se que a parte de desenvolvimento de sistemas que a gente tem o maior custo não é o desenvolvimento em si, mas sim a manutenção. Então, a maior quantidade de técnicas que a gente conseguir aplicar para que a gente aproveite os recursos do mesmo lugar e evite diferenças de exibição em um lugar para o outro, melhor a gente vai conseguir para poder fazer alterações no nosso sistema. Então imagina lá, por exemplo, um sistema de vendas lá que você vai fazer as vendas lá do seu sistema, e aí você quer acessar, por exemplo, dentro dessas vendas lá, você tem uma tela onde você consegue ver o total de vendas, depois você tem outra tela que você tem um relatório para esses totais de vendas. Se você fizer esse cálculo em separado nessas duas telas, você está aumentando a complexidade de manutenção, porque se essa alteração de cálculo, vamos supor que amanhã ela surge uma alteração lá que você tem de cobrar uma taxa adicional de 15%, por exemplo, você vai ter vários lugares para sair modificando. Enquanto se você concentrar isso em um lugar só, você faz essa redução para fazer alteração em apenas um lugar e isso já vai refletir todos os outros. Então a view também serve para a gente conseguir fazer isso. A gente consegue ir lá e montar essa consulta em um único lugar e a partir disso a gente consegue vir e acessar essas consultas aí de diversos lugares diferentes. Então imagina o seguinte, ó, eu vou pegar aqui essa parte aqui. Observa que a gente tem aqui, ó, nesse sistema aqui, só para a gente relembrar. Eu tenho uma tabela de usuário, que tem um código de usuário e uma senha. Esse usuário ele pode ser tanto um professor, que aí tem o ID desse código do usuário, como também ele pode ser um aluno. Então a gente tem aqui nessa aqui também o nome do usuário e a senha. Esses usuários, eles têm as permissões, ou seja, cada usuário pode acessar uma determinada página, que aqui estão cadastradas essas páginas. E aí, por último, a gente tem uma tabela que cadastra os acessos, ou seja, cada vez que aquele usuário acessou aquela página. Vamos começar fazendo a inserção de alguns elementos aqui para a gente poder conseguir trabalhar na nossa consulta. Então, vou começar aqui inserindo alguns usuários. Então, vou vir aqui, insert into usuário.
Eu tenho aqui duas colunas, né? O código usuário, que ele é um char, então ele não é autoincremento, e uma senha. Então eu tenho de inserir ambos. E aí eu vou vir aqui e vou fazer a inserção. Por exemplo, eu posso começar aqui com 00001, a senha 1234. Não se preocupem de salvar a senha aqui por enquanto. Obviamente, se a gente fizesse isso aqui, o ideal seria salvar essa senha de forma hasheada. Mas aqui o foco não é trabalhar com essa parte da senha, então não tem muito segredo, não. Então, eu vou inserir aqui até o usuário, pelo menos até o usuário 6. Acho que tá bom. 5 e usuário 6. Depois eu vou inserir para os 3 primeiros, eles vão ser professores. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a inserção lá na tabela de professor. Aí no professor, a gente tem o ID do professor, que é autoincremento, não tem problema. O código usuário. Depois eu tenho o nome e o CPF. Então, o usuário 001 vai ser do professor 1. CPF, eu vou pôr qualquer coisa aqui. Eu não sei se esse CPF está único. Não está. Então, eu vou até repetir ele aqui, só para facilitar a minha vida. Aí nós vamos ter aqui o professor 2 e o professor 3. Fazer a mesma coisa para aluno, só que a diferença do aluno é só que ele não tem o CPF lá na tabela de aluno. E aí a gente vai utilizar agora os alunos do código 004, 005, 006. E vou tirar o CPF aqui também. Depois eu vou inserir algumas páginas. As páginas são aqui ID página, título e URL. ID página, na verdade, é autoincremento. Então eu posso vir aqui, página, título e URL. Eu vou inserir aqui a home, por exemplo. Vou pôr aqui barra home. Vou pôr lá, por exemplo, perfil, que é a tela de acesso ao perfil. Vamos pôr, por exemplo, aqui a de lançar notas. Deixa eu ver se eu barra lançar notas. Vamos pôr mais algumas aqui, por exemplo, de consultar notas. Que seria consultar notas aqui. E aí eu vou vir aqui, vou só criar um outro usuário aqui, que vai ser como se fosse o administrador. Que aí ele vai ter uma última aqui, outras últimas duas aqui, que são cadastrar alunos. E também o cadastrar professores. Isso aqui vai rodar, vamos ver se está tudo ok, beleza. Vou até guardar esse aqui, que depois eu vou postar lá para vocês. Então, observa lá, a gente criou aqui 7 usuários, 3 professores, 3 alunos e 6 páginas. Agora nós vamos vir aqui e fazer a vinculação de quais os usuários podem acessar essas páginas. Lembrando, primeiro eu estou fazendo os cadastros aqui. Então, todos os usuários vão ter acesso a página 1 e a página 2, que é para a home e para cadastrar perfil. Apenas o professor tem acesso à página 3, que é de lançar notas. Tanto o professor quanto o aluno têm acesso à página 4, de consultar notas. E apenas os administradores têm acesso à página 5 e 6, que é de cadastrar alunos. Então, nós vamos vir aqui e dar os acessos agora. Então, eu tenho de vir aqui na permissão. Eu vou colocar qual que é o código do usuário que eu vou estar fazendo e qual que é o ID da página. Então, eu vou vir aqui, ó, insert into permissão. Código usuário. Não sei se é código ou é código. Página. Ou é ID página? ID página.
values. Aí primeiro eu vou inserir que todo mundo tenha acesso à página 1, que é a de perfil, de home, e aí depois também a página 2, que é a de perfil. 2, opa, 3, 4, 5, 6 e admin. Depois eu vou colocar para todo mundo também ter acesso à página de perfil, que é para alterar o perfil dele. A página 3, que é a página de lançar notas, só os professores têm acesso. Então é só o 1, o 2 e o 3. A página 3. A página 4, que é de consultar notas, todos menos o admin vai ter acesso, que o professor consulta as notas de forma global da turma, mas os alunos só consultam as notas dele. E a página 5 e a página 6, apenas o administrador vai ter acesso. Então, o admin vai ter acesso à página 5 e à página 6. Então, tá aqui todo mundo já vinculado. Então, o 001, que é professor, ela acessa as páginas 1, 2, 3 e 4. O 2 e o 3 também é professor. O 4, que é o aluno, acessa só 1, 2 e 4. O 5 também. E o administrador, a 1, a 2, a 5 e a 6. Então, dessa forma, a gente preencheu o nosso sistema aqui. Agora, imagina da seguinte maneira. Eu quero verificar todos os professores que eu tenho lá para eu poder saber as permissões dele. Ou eu quero verificar todos os alunos. Se eu quiser fazer isso, eu posso vir aqui e analisar na minha tabela de permissão pelo código. Mas e se o administrador quiser ter uma visão completa de todo mundo que ele precisa para poder ter acesso e para poder dar essa permissão? Ele teria de montar aqui alguma coisa como sendo um inner join. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e montar um select asterisco from permissão, chamar aqui de P, ele vai me retornar as permissões. Aí eu posso vir aqui e fazer um join, inner join, usuário, as u on p.código usuário igual a u.id. Na verdade é o código usuário. Dessa forma eu tenho aqui acesso a essa senha. Aí eu poderia vir lá e fazer o left join com o professor, se caso ele for um professor, para mostrar o nome. Então eu poderia vir aqui left join, professor, as pf on. Aí eu posso vir aqui pf código usuário igual a u.código usuário. Aí eu faria a junção dos professores, quando fosse, quando não fosse, ele teria nulo. E aí eu posso fazer a mesma coisa com as alunos. Aluno, as a on a.código usuário igual a u código usuário. Dessa forma eu tenho aqui onde fosse os alunos teria o join, onde não fosse não teria. E aí por último eu posso ainda fazer um inner join com a página. Para p.página igual a, na verdade é id página igual a pg.id página. Então dessa forma eu teria todos os dados nessa consulta. Então poderia vir aqui e fazer agora u.código usuário. Depois eu poderia vir aqui por o nome do professor, pf.nome. Poderia pôr o nome do aluno, a.nome, que seria se tivesse o nome do aluno, e a página também, pg.nome. Acho que é da página, não é nome, né? É título, pg.título. E aí eu viria aqui e selecionaria apenas os camaradas que eu quero, tá vendo? Só que aí observa, algumas coisas que a gente ainda pode fazer para melhorar nessa consulta. Tá vendo que o join está vindo de dois lugares diferentes? Então, em alguns casos vem ficar essa aqui nula, outros casos fica essa daqui. Então, eu poderia vir aqui
e fazer uma tratativa da seguinte maneira. Existe um comando no MySQL chamado if_null, que seria da seguinte maneira. Se esse valor inicial que tiver passado aqui seja igual a nulo, a gente pode vir aqui e passar um segundo valor que vai ser retornado. Então, ele verificaria da seguinte maneira. Ó, essa coluna é nula, se for essa coluna, eu retorno essa daqui. Então, eu poderia fazer alguma coisa desse tipo. Posso vir aqui, ó, se nulo do pf.nome, eu retorno a.nome. Isso tudo como nome. Por quê? Quer dizer que se o nome do professor for nulo, quer dizer que é o nome do aluno que eu vou utilizar. Mas mesmo assim ainda pode acontecer no administrador. Então eu posso vir aqui e fazer um outro if null. Se if null disso aqui tudo for nulo, eu vou vir aqui e vou utilizar o nome como sendo o admin, que é o administrador. Então observa, se for um aluno, se for um professor, ele vai retornar o nome do professor. Se for nulo, quer dizer que não era um professor. Então ele vai tentar procurar o nome do aluno e ele vai retornar o nome do aluno. Se não for nem professor nem aluno, só sobrou administrador e aí a gente retorna o nome de administrador aqui para a gente conseguir ver. E aí, dessa forma, eu consigo ver exatamente para cada um dos meus usuários quais as páginas eles acessam em uma única consulta. Agora, essa tratativa que a gente fez aqui, tanto do nome do aluno quanto do professor, a gente poderia ter outras tratativas nas nossas consultas. E isso aqui poderia gerar alguma série de problemas. Imagina que vocês têm de fazer isso aqui em todas as páginas que vocês forem trabalhar com essa análise. Bom, toda página eu vou ter de lembrar de fazer esse join, vou ter de verificar, é aluno, é professor, ou não, é administrador. Aí numa página eu posso vir escrever admin desse jeito, na outra página eu posso vir escrever admin maiúsculo, outra página eu posso vir escrever administrador. Então vocês teriam uma divergência no próprio código de vocês, por questão que você estava utilizando isso aqui em diferentes localidades. O que a gente consegue vir aqui e fazer para resolver esse problema? A gente consegue vir aqui, por exemplo, eu vou deixar aqui admin de volta, e a partir dessa select aqui que a gente montou, eu posso vir aqui e colocar uma ordenação, eu vou até pôr aqui um order by o ponto código usuário, só para ficar melhor ordenado aqui. E aí depois eu vou ordenar pela página, pode ser, vou ordenar aqui pelo p.id, que é o das páginas lá, para me ver naquela ordem, que eu vou ver, na verdade é pg.id página, isso, que ele vai sempre aparecer, eu cliquei sem querer, vai sempre aparecer as páginas naquela ordem que foram cadastradas. Então eu poderia vir aqui e ao invés de deixar isso aqui como sendo algo que em cada lugar que eu precisar disso aqui eu remonte toda essa consulta, a gente consegue vir aqui e definir isso aqui como sendo um padrão. Falar, esse select aqui, eu posso utilizar ele em vários lugares da minha aplicação. Então, ao invés de eu fazer esse select, seja ele por via de código SQL, seja ele por via de algum framework, igual eu comentei, ao invés de eu deixar a cargo da aplicação para eu poder fazer um Ctrl+C, Ctrl+V ou ter de fazer toda vez esse mesmo select, eu vou padronizar ele a nível de banco de dados e vou permitir que todos os meus lugares da aplicação eu consiga acessar esse select de uma mesma maneira. Como que eu faço isso? Eu realizo a criação de uma view. Então eu vou vir aqui e em cima do select, antes dele aqui, eu vou vir aqui e vou chamar create view e eu coloco o nome que eu quiser. Por exemplo, eu posso chamar essa view aqui de VW, geralmente a gente utiliza o termo VW antes para indicar que é uma view na questão da nomenclatura. Aí eu posso vir aqui, por exemplo, permissão usuários. E aí eu ponho as, quer dizer que eu vou criar como, e aí na frente eu coloco esse código. Dessa forma, a gente faz a criação dessa view baseada nesse select. Vou rodar aqui, foi criado, parece que não aconteceu nada. Se eu vier aqui com o botão direito atualizar, vocês vão ver que vão ter criado aqui um ícone com um olhinho. Cada framework vai representar de um jeito, mas isso aqui indica que a gente tem uma view. E aí agora, como que eu uso essa view então? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, select asterisco from o nome da minha view, permissão usuários. Se eu vier aí fazer esse select, vocês vão ver que vai ser o mesmo resultado daquele select que a gente tinha definido. Se vocês vierem aqui na parte da criação da view, vai estar todo aquele select que a gente definiu aqui dentro. Então, o que vocês fizerem na criação, vocês conseguem vir aqui e alterar.
Ah, agora o admin não quero mais que seja admin, administrador, eu quero que seja outro nome. Se eu vier aqui e alterar, admins, não tem esse aqui, né? E salvar, todos os lugares da minha aplicação que ao invés de fazer essa consulta manual, fizessem a referência para essa view, ele vai ter aqui, nesse lugar aqui, já a criação desse administrador. Outra coisa, agora eu preciso saber se é um aluno, ou se é um professor, ou se é um administrador. Então eu posso vir aqui e fazer a alteração dessa view para poder fazer isso aqui. E aí a gente consegue só alterando lá nessa view fazer a coisa, fazer a adição de uma nova consulta. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Primeiro eu vou dropar a view que já existe, né? Eu vou montar a consulta primeiro. O ideal de vocês montarem a view é sempre, primeiro você faz a consulta, deixa ela do jeito que você quiser, e depois você coloca ela como sendo a view. Então eu vou vir aqui e vou testar aqui, ó. Se no... A mesma coisa, se no caso, agora eu não preciso testar pelo nome, mas eu posso testar pelo ID. Se o ID, aí, aqui nesse caso não vai ser o melhor, não vai ser o if no. Eu posso vir aqui e usar agora o case, que é como se fosse um if. Então eu vou vir aqui e vou testar da seguinte maneira. Case, when. Quer dizer que, ou seja, a gente tem como se fosse aquele case lá, e aí em cada um dos casos é um when. Então, when, quando pf.id is not null, ou seja, o ID de professor não é nulo, então o tipo de usuário é professor. When o a.id is not null, then o tipo de usuário é aluno. Else, ou seja, se os dois forem nulo, o tipo de usuário administrador. And, e aí eu posso chamar aqui de as-tipo. Que aí a gente tem que sempre finalizar o case com o end. Então a gente tem vários when, que seria cada um dos casos. A gente tem o else, que seria se não atingir nenhum deles. E por último a gente finaliza com o end. Observe, se eu rodar isso aqui, não é pf.id, né? Na verdade é de professor, eu acho que é id professor. E aqui é id aluno. Então observa lá, ó. Se o pfid não for vazio, ele é um tipo professor. Se o a.id não for vazio, ele é do tipo aluno. Se não, ele é um administrador. E aí agora é só eu vir aqui e dropar aquela view, que eu já existi aqui. E aí eu crio ela novamente. Rodando o novo código. Beleza. Aquela view, ela já existia. Se eu vier aqui, ele deu um erro só na visualização. Vou até fechar aqui de novo, porque... Deixa eu até só salvar isso aqui antes primeiro. Às vezes esse programinha buga aqui na visualização. Vou abrir ele de novo. Se eu vier aqui na view agora, cadê? Opa, aqui. A gente tem lá, ó, o nome, código do usuário, o tipo, o nome e o título da página. O que é interessante quando vocês forem fazer uma modificação numa view? Apenas tomem cuidado ao seguinte cenário. Se vocês têm uma view que elas tenha já algumas colunas definidas, vocês não sabem em que lugares da aplicação ela já está sendo utilizada. Então, muito cuidado ao remover ou modificar o nome dessas colunas. O ideal é que quando você faça uma modificação, seja apenas para acrescentar mais algum dado que você está precisando. Nunca remover, porque você não sabe qual que é o impacto em cascata que isso aqui pode gerar na sua aplicação. Então é bem importante vocês tomarem um certo cuidado quando for fazer essa criação das views, fazer um planejamento bem minucioso, pensar exatamente tudo que vai ser utilizado nela. E aí vocês podem colocar o máximo de dados possível. Por quê? Porque aqui vocês já estão com consulta já processada. Então vocês podem, inclusive, adicionar mais colunas sem problema nenhum. Só que quando vocês forem fazer modificações nela, se atentem apenas ao fato que se vocês removerem uma coluna que já existe, isso pode gerar um impacto grande dentro da sua aplicação em outros lugares que talvez você não estava esperando. Porque você não sabe exatamente quais são todos os pontos que estão utilizando essa view. Se você estiver utilizando um framework, geralmente ele vai dar um erro, porque na hora que ele tentar sincronizar, não vai conseguir, então ele vai te mostrar. Mas alguns sistemas que utilizam o SQL de forma direta,
aí você não sabe qual que vai ser o impacto geral. Então é importante tomar um certo cuidado aí para fazer essa alteração das views. Ok? Uma pergunta: entenderam o conceito? Tranquilo? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Tem hora que vocês somem aí, eu fico até com medo. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Para a gente poder ter um tempo legal aí, e como o nosso calendário lá, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Eu vou até finalizar aqui, que a parte da aula a gente finalizou já agora. Depois desses avisos aqui do calendário, eu deixo lá para vocês, lá no Google Classroom. Se não tiver ficado nenhuma dúvida, a gente vai finalizar aqui e eu vou postar os códigos lá para vocês.